Sexta semana da Páscoa, sexta-feira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. E vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de vê-los novamente, o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Meus irmãos, este trecho que escutamos do capítulo 16 é um pouquinho da continuidade do Evangelho que ainda escutamos ontem. Jesus clarifica o dia da eternidade como um dia de alegria, mas também relembra: é preciso passar pelos dias de tristeza. Não se alcança a glória dos filhos de Deus naquele dia em que nós não perguntaremos nada, porque em Cristo estará tudo esclarecido, sem passar também pelos dias de sofrimento. Um cristão que retira da sua vida os dias de sofrimento é um cristão que não compreendeu o mistério da Páscoa, não compreendeu aquela realidade mais profunda que Cristo nos dá o exemplo do amor. O próprio Senhor nos relembra: se perseguiram a mim, falaram mal de mim, também vão fazer isso com vós. E é justamente os dias difíceis que nos mostram que este caminho, que nós podemos chamar de via crucis ou via sacra, nos leva para a eternidade. Daí vamos entender porque a tradição da igreja nas sextas-feiras medita tanto este caminho. Mostra que no meio dos tropeços, no meio dos consolos da vida, de pessoas que nos ajudam a carregar a cruz, de pessoas que mesmo no meio de nossas dores nós temos que consolar, nos leva ao alto do monte, para então, ali, depois da morte, ressurgirmos. E não haverá mais nada a perguntar, porque aquilo que passou, já passou, fica aquilo que é eterno. Esse exemplo é dado de uma maneira muito clara por Jesus quando fala da mulher em trabalho de parto. As mulheres que agora nos acompanham sabem do que Jesus está falando, desta dor. E não é uma dor que começa no trabalho de parto, mas o próprio crescimento de um bebê, o carregar um bebê por 9 meses, o tratamento que às vezes temos que dar, e depois aqueles sofrimentos que uma mãe pode passar diante da realidade de criar e educar um filho. São dores, são dificuldades, mas que qualquer mãe que ame seus filhos esquece no momento que vê aquele novo ser, identifica-se com ele, passa a ter compaixão, empatia, passa então a alegrar-se com a existência, porque descobriu, por uma vocação quase que natural da maternidade da mulher, de que ela deu à luz uma nova vida, contribuiu com a ação criadora de Deus. Cristo, quando fala no dia da ressurreição, e quando olhamos os evangelhos, vemos esse exemplo como a semente que cai na terra e precisa morrer para então ressurgir gloriosa na graça da salvação. Relembra que as dores que nós passamos neste dia, as dores que passamos nesta vida, nos revelam a profundidade da salvação, o dia da alegria eterna. É interessante porque esse capítulo 16 do Evangelho segundo São João, os discípulos perguntam muito sobre esta realidade da eternidade. E Cristo termina o trecho de hoje dizendo: vocês não me perguntarão mais nada, porque todos estarão na plena visão, como a igreja nos ensina, a visão beatífica, a visão das coisas eternas, a visão das coisas de Deus. Meus irmãos, devemos orar neste dia, pedindo para que nosso Senhor nos conceda a graça de vivenciar essas coisas eternas. Que o Senhor nos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.